Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo de número 8. Vamos ler aqui alguns versículos do 1 ao 11. Quero cumprimentar a audiência das rádios, aplicativo, Facebook, YouTube, todas as famílias que estão nos acompanhando aí, aonde você estiver, atentos com os teus ouvidos, porque é a hora do Senhor Jesus falar conosco. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus, os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isto dizia eles, tentando para terem de que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. 7. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. 10. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor Jesus, eu agora me esvazio de mim, para que tu possas me encher da tua sabedoria, das tuas revelações, dos teus conhecimentos tão profundos, que eu estou agora, meu Deus, na função de um plantador, de um semeador, que joga as sementes, até que as sementes encontrem um lugar para que elas possam germinar. Meu Deus, lançarei sementes aqui, através das rádios, dos aplicativos, do YouTube, do Facebook, aonde esta palavra chegar, meu Deus, que esta palavra é semente poderosa. Eu oro em o nome de Jesus, e o povo de Jesus, que ama Jesus e respeita a palavra de Jesus, digam todos, graças a Deus, amém, amém e amém. Em João 8, que nós acabamos de ler, do verso 1 a 11, focado aqui na passagem da mulher adúltera e na ordem de Jesus. Jesus falou assim, Jesus deu uma ordem para ela, lá no finalzinho do versículo, Jesus fala assim: vai e não peques mais. A oportunidade de recomeço. Jesus está dando a ela a oportunidade de recomeçar.
Você sabia? Não há caso nem causas perdidas para Jesus. Não tem ninguém que possa dizer, este é um caso perdido. Se você for na Bíblia, você vai achar Pedro, Tiago, Paulo, Elias, os profetas que não queriam nada, recusaram ao chamado, mas cederam porque Deus os chamou. Então aqui nessa passagem, primeiro, a oportunidade de recomeço. Jesus está dando para ela uma oportunidade de recomeçar. Primeiro, é uma oportunidade. Segundo, de recomeço. Terceiro, de restaurar a graça, restaurar a vida dela. E o quarto é o desafio. Por que o desafio? O desafio que Jesus estava desafiando essa mulher a mudar de vida. O cenário ali era um cenário da acusação e o confronto, né? Na realidade, eles não estavam querendo pegar essa mulher, viu que eles pegaram a mulher, mas não trouxeram o homem. Quem percebe isto? Que quando alguém adultera com quem? Com outra pessoa, né? Se uma mulher adulterou com um homem, se é um homem adulterou com uma mulher. Você vê que parece dar um entendimento que aos homens era lícito adulterar, e não era lícito adulterar, porque quando na lei, por exemplo, lá em Êxodo 20, versos 14, põe ali para mim, irmão, Êxodo 20, versos 14, olha o que ele disse: não adulterarás. Então ali o mandamento não era só para as mulheres, era também, incluía os homens. Mas por que só trouxe ela na presença de Jesus? Veja também aqui em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Levítico 20, 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, o que vai acontecer com esse homem? Vamos, igreja, será morto o adúltero e a adúltera. Você vê como é que há uma manobra ali? Você vê que eles nem trouxeram o homem. A punição era para quem? Para os dois, olha lá. Se um homem, isso aqui são leis. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Acabou? Acabou. Aí vai lá outras coisas. Se um homem se deitar, então aqui faz parte das ordenanças, dos 613 ordenanças, 400, né? 613, é isso mesmo, 613 ordenanças. Então você está vendo ali, eles trouxeram a mulher. Você vê que ele arrastam a mulher, mas na realidade ali era uma armadilha dos religiosos para crucificar Jesus. Se você vê aqui em João 8,6, isto dizia eles, tentando para terem de que acusar. Então ele estava ali arrumando alguma coisa para acusar Jesus. Então está ali, ó. Isso dizia eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então Jesus já percebia, Jesus sabia que eles estavam pensando, pastor? Sabia. Olha lá em Mateus 9,4. Mateus 9,4. Mateus 9, versos 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Então, Jesus, ele é onisciente. Então, ele sabia por que aquela mulher estava sendo levada. Quantos casos deve ter acontecido lá na época e nunca pegaram ninguém? Nunca trouxeram ninguém. Então, ali era uma armadilha dos religiosos, dos escribas, dos fariseus. Não estavam interessados na justiça, de cumprir a justiça lá da lei, mas em usar a mulher para tentar Jesus, fazer com que Jesus tropeçasse e agisse contra a lei, né? Ele vai agir contra a lei, então quando ele se levantar contra a lei, a gente mata ele.
a gente tem o que acusar. Só que ele, o que ele faz? Versos 8, e tornando, João 8, tornando-se a inclinar-se, continuou escrevendo, mas ouvindo eles a resposta, acusados pela própria consciência. Então, o rigor da lei versus a misericórdia, aqui eles não estavam interessados em cumprir a justiça, porque na lei dizia, se for pego, tinha que matar tanto o homem quanto a mulher. A lei de Moisés previa o apedrejamento em caso de adultério, mas Jesus olha para além do pecado, focando na pessoa. Irmãos, Jesus não está olhando as tuas falhas, nem as minhas falhas. Claro que há a colheita, mas não é Ele que traz a colheita sobre nós. Somos nós, por semearmos não segundo a palavra do Senhor, a colheita sempre vem de acordo com as sementes. Então ali quando Jesus fala no versículo 7, como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras. Então aqui, olha o que aconteceu, houve silêncio. Então Jesus deu a eles uma autoconsciência. Isso é para a gente aprender, isso aqui são lições para a prática do dia a dia. Ou seja, quando você vê alguém cair, tropeçar, não é para você expor, nem julgar, nem condenar, sabe? É para você pensar assim, ele caiu nesse pecado, fulano caiu nessa iniquidade, e eu estou caindo aonde? Aonde que eu tenho fracassado na minha vida? Cada um de vocês sabe, eu sei aonde eu fracasso, não sabemos ou não sabemos? Então nós temos que ter essa consciência. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus força os acusadores a olharem para as suas próprias falhas. Então, quando a gente for acusar alguém de um erro, de um tropeço, olhe para você e veja. Jesus falou, né? Tire primeiro a trave do teu olho, o argueiro do teu olho, para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. Então ali houve um encontro libertador. O silêncio de Jesus, quando eles traz a mulher e começa a acusar, tem que apedrejar, Jesus faz silêncio. Jesus se abaixa, escrevendo no chão. Pode ter sido um tempo de reflexão para os acusadores desistirem da violência. Talvez ele estaria ali matando o tempo, né? Eu mandei a palavra, vou abaixar a cabeça, vou escrever alguma coisa, ou fingir que estou escrevendo, ou riscar o chão, para trazer uma autoconsciência sobre ele, autoconsciência, sabe? Então, eles começaram a ter uma autoconsciência, graças a Deus que às vezes a gente temos essa autoconsciência e paramos de apedrejar o outro, né? Porque a gente não tem que sair com as mãos cheias de pedras, a gente tem que sair com o coração cheio de amor para dar às pessoas. Nós temos que ser misericordiosos como Ele foi misericordioso conosco. Nós temos que ser compassivos como Ele foi compassivo conosco. Então o silêncio de Jesus foi para provocar uma mudança neles, a ausência de condenação. Jesus pergunta, mulher, está lá no verso 10, erguendo-se Jesus, não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Diante da sua santidade, a condenação foi retirada, porque Jesus colocou para eles, mostrou para eles que eles também eram homens fadados a defeitos, e eles cometiam coisas até pior do que aquela. Talvez algum daqueles ali que iam pedrejar, talvez se ela chegasse, se fosse hoje nos tempos de hoje, fosse uma prostituta, fosse apedrejada, ela ia falar, vai na pedra, você teve ontem comigo, você teve semana passada, você me liga todo dia, me manda WhatsApp. Está entendendo, abençoado, o que é a coisa? Aqui Jesus está fazendo uma autoconsciência. Por que eu não posso apedrejar? Porque eu também não quero receber pedrada. Você quer receber pedrada? Apedreje os outros. Fala do outro, diga que o outro é ruim, que o outro tem falha, que o outro é isso, o outro é aquilo, que a gente sempre se poupa, mas aqui a palavra do Senhor, ela vem
para a gente ter uma autoconsciência. Autoconsciência. Então, mulher, onde estão os teus acusadores? Diante da sua santidade, a condenação foi retirada. O perdão que precede a mudança. Jesus primeiro oferece o acolhimento e perdão. Versos 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco. Então Jesus, o que Jesus fez com ela? Jesus acolheu, primeiro ofereceu acolhimento do perdão. Ele disse: eu também não te condeno, para depois trazer a esta mulher uma exigência, ou seja, um outro caminho, o caminho de mudança. Então Jesus estava chamando aquela mulher à santidade. Jesus estava desafiando aquela mulher a andar em outros caminhos. Agora você está perdoada, mas agora você vai, está lá no 11, lá no finalzinho, vai e não peques mais. Um comando de movimento. A graça não nos deixa onde estamos. Não pode. Isso não é graça, isso é libertinagem, isso é a super graça, que não exige de nós uma transformação, uma mudança. Não é porque eu tenho uma carne contaminada que eu vou ficar toda hora dando lugar para ela. Paulo disse: não deixe lugar ao diabo, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então ali foi um comando de movimento. Vai. Olha o que ele fala: vai. Ou seja, sai desse lugar, vai para outro canto, vai, sai, deixa isto, sai daqui. Quando Deus começou a fazer uma mudança em mim, Deus falou: sai de Bom Sucesso, aqui só tem cheirador de cocaína do teu lado aí, só tem maconheiro e mulheres das piores espécies aí rodeando aí, sai, vai. Ah não, Senhor, aqui é meu trabalho. Que nem eu tive lá em São Paulo, o rapazinho que fazia filmagem lá da igreja lá de São Paulo, garoto muito bom, trabalhava com a mãe dele, e a mãe dele tinha uma casa de prostituição lá em São Paulo, e ele trabalhava na casa de prostituição, e eu falava para o pastor: tira esse menino de lá, rapaz, bota ele para trabalhar aqui na igreja. O garoto trabalhava lá. Quando que aquele menino ia ser livre? Nunca. Então a ordem é imperativa: vai, sai daí. Olha lá, está em João, ó. Respondeu a ela: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu tampouco te condeno, mas vai, sai, deixa esse lugar, deixa esse caminho, deixa essa direção, vá-se embora daí, não peques mais. Não é um fardo que ele está jogando sobre ela, ele está fazendo um convite para ela. Jesus não pede o impossível para ela, mas chama a uma vida sobre uma nova direção. Não mais a carne dirigindo, mas o Espírito dirigindo. Amém? Então, abandona o teu passado. Ele está falando para ela: vai, abandona o teu passado. Paulo falou sobre isso lá em Colossenses 3, do 5 ao 10. Olha lá, Colossenses, olha lá: abandone o seu passado, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Vamos rápido: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, que é avareza, e a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando viveis nela. Está vendo? É isso que Jesus está falando para ela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Larga isto. Vai. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Imagine como era a linguagem dessa mulher. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. Ela nunca dizia que ela tinha 40 anos, ela dizia que tinha 22, 23, mentindo. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento.
segundo a imagem daquele que o criou. Acabou o 10? Então, ele está dizendo, abandona o passado, deixa a prática habitual do passado que te aprisiona. Essa prática do passado, do pecado, da nossa vida pregressa, ela é uma escravidão. Então ele está falando, sai daí, sai desse lugar, vamos para outro caminho, vamos andar em outro lugar. Sabe que essa mulher foi uma das mulheres que acompanhou Jesus para todos os lugares aonde ele foi. Quem lembra dessa passagem? Então, decisão diária. Então nós temos que ter uma decisão. Jesus estava falando para ela, você tem que tomar uma decisão diária. Todo dia você tem que negar a tua carne. Você vai, todos os dias. Não adianta você negar hoje, amanhã você dá mole para ela. Não adianta você segurar ela um mês, 2 meses. Olha, o ano começou, eu não pequei naquela área, que bom, daqui a pouco, pum. Não caí mais, eu falei que ia parar, sabe, parei um mês, pum, caiu de novo. Abandone. São decisões diárias. Bota no versos 12 ao 17, irmã. 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus. Ninguém pode vencer a carne se não houver um revestimento de eleito de Deus. Ninguém pode. Santos, amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso aqui nós temos que nos revestir todos os dias. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, o qual também foi chamado a um só corpo. Sede agradecidos. 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Viu? Aconselhar, ajudar uns aos outros. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, nós vimos, não é um fardo que Jesus estava lançando sobre ela, era um convite para largar. Jesus estava mandando ela abandonar o passado dela. Jesus estava mandando ela ter uma guerra diariamente, a mesma coisa que ele fala lá, ele está falando aqui para a gente. A aplicação na prática. Primeiro, reconhecimento. Todos somos pecadores e necessitados da mesma graça que essa mulher recebeu. Todos. Prática. Recomeço. O erro de ontem, o meu ou o teu, não define o seu amanhã, se você aceitar o convite de Jesus para ir. Ele falou, vai para onde? Sai daqui e vai, toma uma atitude, toma uma direção. Tem gente que só reclama, irmão. Os meus ouvidos estão entupidos de murmurações, mas não toma a maior atitude que tem que tomar: ir, sair, decidir, ter decisão, porque ter decisão compete a pessoas firmes, pessoas que sabem o que quer e sabem aonde vai chegar. Então, reconhecimento que somos todos falhos, recomeço. O erro de ontem não define o seu amanhã, não define. Agora, ele trouxe para ela responsabilidade. Ser perdoado gera compromisso de viver de forma que honre ao Cristo. Qual é a forma que a Bíblia instrui? Qual é a forma de honrar a Cristo? Instrui. Efésios 4:1, olha lá. Efésios 4:1, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Então, ele chamou essa mulher e convidou essa mulher para andar de que maneira? De modo digno. E agora vamos lá para Filipenses 1:27.
Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, está vendo? Ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Acabou? Então aqui são convites à responsabilidade, andar de modo digno. Colossenses 1:10. Colossenses 1:10. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Então Jesus está falando para ela: agora você não vai mais viver esta vida, você tem que viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Fumar, cheirar pó, beber, prostituir, será se isto agrada a Deus? Claro que não. Inteiro agrado. Frutificando em toda boa obra, dando fruto em coisas boas, crescendo no pleno conhecimento de Deus. 1 Tessalonicenses 2:12, só para te mostrar as responsabilidades, né, desta mulher. 2:12, exortamos e consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus. Tá vendo? Não é de qualquer jeito. Esta mulher era uma adúltera, que saía deitando em homem, com mulher, com os homens da cidade, e ela foi chamada a atenção. Jesus a convidou para se retirar daquele movimento, para sair daqueles ambientes. Não é só sair, tem que deixar esse ambiente lá. Às vezes a gente sai de um ambiente, mas a coisa está dentro da gente, a gente leva para todo quanto é lugar. Por que casamentos fracassam? Porque a pessoa casa cheia de problema, não resolve os problemas, se separa, aí casa com o outro com o mesmo problema, ou se envolve com o outro com o mesmo problema, separa e vai viver assim, sabe? Nunca vai dar certo. Por causa de quê? Porque tem que sair e deixar as coisas que ficaram lá enterradas. Tua vida tem que recomeçar. Todos nós temos a oportunidade de recomeçar. Amém? Diga, recomeçar. Então, exortamos, consolamos, demonstramos para que viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Se Ele chamou para o seu reino e glória, é para vivermos de modo diferente. 3 de João 1:6. 3 de João 1:6. Olha o que diz: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então agora Jesus está convidando ela para uma nova jornada. Qual é a jornada? Uma jornada de modo digno de Deus. É assim que Ele está fazendo com a gente. A pergunta que eu fiz foi essa: Ele não sabia que ela iria continuar pecando? Sabia ou não sabia? Sabia. Sim. Como Deus, Jesus sabia que ela, assim como todos nós, continuaríamos sendo um ser humano falível e sujeito a erros. No entanto, há 3 motivos fundamentais para Ele ter dito isto, mesmo conhecendo a natureza humana. Ele falou: vai, não peques mais. Mas ele sabia que ela ia pecar. Para que ele falou isso? Primeiro, os 3 motivos fundamentais. Número 1, o alvo e a santidade, não a perfeição imediata. Nós estamos indo para um alvo para a santidade. Não estamos aqui perfeito imediato, ou seja, não espere que eu não vá errar com você, e nem eu espero que você vai errar comigo. Eu espero qualquer coisa de qualquer um. Eu espero, se você fizer o bem para mim, por mim, eu digo glórias. E se você também não fizer o bem, eu digo glórias, porque
Você é ser humano, eu também sou ser humano. Então, esses são o primeiro alvo. O alvo é a santidade e não a perfeição imediata. Como é esse processo de santidade? Tanto que Jesus pegou essa mulher e andou, ela foi junto com ele. Ela fez parte do grupo dos discípulos de Jesus. Ela não era uma discípula chamada, separada como apóstola, né? Mas ela foi uma das mulheres que seguiu Jesus junto com a turma. Então Jesus deu a ela motivo. Então você vai andar comigo. Então você está sendo preparada para o alvo da santidade, não a perfeição imediata. E essa mesma mulher, ela tropeçou. Ela nos livros fora da Bíblia conta que tem os livros de histórias, né? Narra que essa mulher, num momento, ela se desviou, ela voltou para o lugar lá, para o boteco lá, mas o Espírito Santo, a consciência, levou ela de volta. Então, tanto que Jesus sabia que ela ia retroceder, talvez não mais naquela atitude que ela vivia, mas ela caiu em outra. Então, o primeiro alvo é a santidade, não a perfeição imediata. Jesus não estava exigindo que ela se tornasse um robô, sem falhas, mas sim que abandonasse um estilo de vida de pecado. Ou seja, para aquele contexto ali, qual era o pecado dela? Adultério, não é isso? Pecado. Então Jesus queria que ela abandonasse aquele estilo de vida de pecado, que era o adultério, de ficar caindo na cama de todos os homens. A diferença entre cair e morar no erro, há uma diferença. Ele a chamou para sair do caminho do pecado e entrar no caminho da graça. Sai do pecado. Tem gente que recebe Jesus, mas quer continuar no caminho do pecado. Não pode. Tem ambiente que você tem que abandonar, tem pessoas que você tem que largar de mão. Corte. Por isso que muita gente só vive cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Por quê? As amizades, as más conversações fazem o que com os bons costumes? Corrompe. Pastor, se o senhor passar uma semana com os seus amigos que bebia, sei lá, irmão, vou balançar. Eu vou balançar, irmão. Não sei se eu vou cair, mas eu vou balançar. Por que o senhor está dizendo? Porque eu sou ser humano e você também. Você entende? Não pode, você é um eleito de Deus, não pode. Pode, porque eu sou gente igual a você. Então, ele estava convidando para que ela abandonasse o estilo de vida de pecado, que era o adultério, naquele contexto. A diferença entre cair e morar no erro, ele a chamou para sair do caminho do pecado e entrar no caminho da graça. É isso que ele fez com você. O foco era a direção da vida dela, não a ausência total de pequenos erros futuros. Ela não estava mais no caminho, ela não mais frequentava aqueles lugares, ela não mais dava atenção para os homens que falavam, quanto é, não, ela já não é mais, já não estou mais, então ela nunca mais iria passar por aquilo que ela passou. Talvez alguns deveriam até provocar essa mulher, aí ela, a mulher da vida aí, ó, agora está aí dando uma de crente, é assim que se fala? É assim mesmo. Eu recebi isso no começo, maconheiro, ladrão, violento, agora está aí, vai pegando um amor, meu Deus do céu, fingido. Então ela deve ter passado por isso. 2, a graça capacita. Jesus deu um empurrão, mas a graça capacita. Jesus nunca dá uma ordem sem dar a condição de cumpri-la. Se ele falou, vai, sai, vai, rapa fora daí, vai. Ao perdoá-la primeiro, ele disse, nem eu tampouco te condeno. Ele diz aqui que ele perdoou ela. E ele deu a ela a motivação e a força espiritual que ela não tinha antes. Cara, o mestre está falando que ele me perdoa e está mandando eu sair. Então ele está falando, então tem jeito para mim. Você está em casa aí, talvez pensando, não tem jeito para mim. Tem jeito sim. Tem, para Deus tudo é possível. O exemplo, isso é muito legal. Como um médico que cura um paciente e diz para o paciente assim, o cara está com problema no pulmão, causado pelo cigarro, e ele diz, não fume mais, né? Não fume mais.
Qual é a garantia desse mestre, desse médico, que esse cara vai sair e não vai fumar mais? Qual é a garantia? Nenhuma. Então, o médico sabe que o paciente pode ter recaídas, mas a instrução é vital para ele para ele preservar a saúde. Ele tinha que não fumar mais. Mas qual é a garantia? Nenhuma. Terceiro, o arrependimento exige decisão. O perdão de Jesus é gratuito. Ele te perdoou. Mas não quer dizer que você vai viver por conta própria, irmão. Tem muita gente que abusa da graça de Deus e quer viver por conta própria. Jonas abusou da graça de Deus. Deus mandou para um lugar, eu vou para o outro. Não pode. Então tem gente que abusa. O perdão de Jesus é gratuito, mas exige uma resposta. Se ele não dissesse, não peques mais, pareceria que ele estava sendo conivente com o adultério, ou dizendo que o pecado não tinha importância. O que ele falou? Vai, não peques mais. Mas ele sabia que ela ia continuar errando em outras situações? Claro. E ela errou? Sim. E no adultério? Nunca mais. Nunca mais. O limite. Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado, porque o pecado destrói a pessoa que ele ama. Está vendo? Deus foi tanta ira que ele lançou o pecado que estava em mim, e o que estava em você, lançou em Jesus Cristo. Ele fez o pecado sofrer, ele fez o pecado ser humilhado, ele fez o pecado sentir dor. Então Jesus foi o para-raio. O raio ia cair em cima de nós e caiu sobre ele. Diga glória a Deus, irmão. Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado, porque o pecado destrói pessoas que ele ama. E ele disse isso para protegê-la das futuras consequências destrutivas. Você imagine, você acha que Jesus ia ficar fazendo sala para ela o tempo todo, andando atrás dela, para ver se ela ia errar de novo? Não, falou, vai. O que ele está falando? Sai daqui, sai desse lugar, sai desse bairro, sai dessa cidade, larga essas pessoas para lá, é parente, deixa, melhor ainda, larga esses parentes que estão te arrastando para o erro, sai fora. Tem gente que gosta, irmão, por isso só vive tropeçando, por isso que só vive com uma consciência pesada. Aí quem tem consciência pesada, para passar por aquelas portas ali, é difícil, porque vai ouvir, não vai ouvir, vem para cá que você vai ter tudo, vai ouvir paulada, vai ouvir mudança, toma vergonha na cara e sirva Jesus de verdade, entendeu? Exemplo para nós, exemplo. Essa frase serve como um padrão para todo cristão. Jesus sabe que vamos falhar, eu, você e todos nós, mas se alguém pecar, disse lá João, 1 João 2,1, se alguém pecar, temos um advogado, mas não é porque temos um advogado que vamos pecar. Desculpa, irmão, é um saco esse negócio de fórum, de cartório, de juiz, é um saco, eu já estive lá, é um saco, é uma perturbação, nossa adrenalina sobe, nossa pressão sobe, os batimentos cardíacos sobem, é uma coisa horrível. Então, se alguém pecar, temos um advogado. Não, Jesus é meu advogado. Claro que ele é teu advogado, ele já pagou a sentença, ele já pagou o preço já, irmão. Em resumo, Jesus sabia que ela não seria perfeita. Jesus sabia, mas ele a desafiou a ser diferente. Jesus desafiou essa mulher. Jesus disse as palavras para mostrar que o perdão de Deus não é uma licença para continuar errando. Jesus perdoou, mas vai e não erre mais. Não é licença para continuar errando, mas sim uma oportunidade para uma vida transformada. Ande de modo digno da vocação que foste chamado, com toda longanimidade, com amor, distribua amor.
Não distribua pedrada, distribua amor. Aqui estão os principais motivos bíblicos, teológicos para esta fala de Jesus. A graça precede a mudança. Nós fomos alcançados pela graça, agora está acontecendo uma mudança em cada um de nós. Que esta mudança ela é provocada pela palavra, pelo conhecimento, que entra dentro de cada um de nós e nos afasta da vida nefasta, né? Jesus, primeiro, estendeu a misericórdia. Primeiro ele falou: eu não te condeno, ninguém te condenou, você é uma abençoada. Mas depois ele disse: nem eu te condeno, para depois exigir mudança. Ele exige mudança, que ele fala: vai, toma vergonha na sua cara, vai comprar a sua casa, vai trabalhar, levanta cedo, vai fazer caminhada, vai fazer exercício, vai beber mais água, para de tomar refrigerante, vai. Está dizendo para o dia de hoje. Está doente, mas continua fazendo coisa para adoecer mais ainda. Vai, ora todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, tenha um tempo com Deus todos os dias, com a palavra dele, tenha intimidade, seja um com o teu próximo, com o teu irmão, ajude os seus semelhantes. É isso que ele está falando. A graça precede a mudança. Jesus estendeu a misericórdia, nem eu tampouco te condeno, para depois exigir a mudança, e ele deu a ela a base emocional e espiritual para conseguir recomeçar. Sabe qual é a base? O perdão. Arrependimento verdadeiro. O perdão é completo, mas o arrependimento bíblico significa mudança de mente, mudança de direção. Continuar no pecado seria desprezar a oportunidade de Deus que ele acabara de receber. Ela acabou de receber a oportunidade. Vou sair daqui e vou continuar pecando. Você sabe o que ia acontecer com ela? O que ia acontecer com ela? Ela iria ser apedrejada. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, aquilo que entristece a Deus, eu vou ser apedrejado? Não sei, irmão, não sei. Deus é quem sabe o que você está provocando. Libertação, não apenas perdão. O pecado é visto na Bíblia como algo que escraviza e destrói. Ao dizer não peques mais, Jesus estava chamando a mulher para sair de uma rotina de sofrimento, de humilhação, e viver uma liberdade com Ele. Demonstração da natureza de Deus. Deus é compassivo e Deus é paciente, mas Ele não aprova o pecado. Jesus mostrou que Deus ama o pecador, mas deseja que ele abandone o mal para ter uma vida plena. É o esforço, irmão, é com esforço. Crescimento na fé. Para você abandonar essa outra vida, tem que crescer na fé. Para aqueles que são alcançados pela graça, espera-se um esforço diário de santificação e de obediência. Deus não vai fazer mágica. Se Deus quisesse, Ele tirava de mim isto. Isso é conversa de frouxo, de fraco, de covarde. Deus já lhe deu o Espírito, tenha a direção dele, tome a direção correta, faça o que tem que ser feito. Esforço diário de santificação, obediência, manifestando o que realmente foram transformados pelo encontro com Cristo. Em resumo, o vai e não peques mais é um convite à dignidade, é um lembrete de que o perdão de Deus nos dá poder necessário para sermos mais e mais pessoas melhores do que outrora. Você pode dizer amém, irmãos? Então, terminamos dizendo, João 8, 10 e 11. Erguendo-se Jesus, não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Acusadores tem muito, irmão. Acusadores nas igrejas é o que mais tem. Gente misericordiosa são pouco, mas acusadores são gente que não faz um exame.
Não faz um análise, um check-up, sabe, uma Scania, passa uma Scania em você, de cima a baixo, veja quem é você, se você tem a capacidade de meter dedão em alguém, veja, está aqui, essa é a palavra. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, sabe por quê? Porque eu mostrei para eles, Jesus falando, porque eu mostrei para eles que eles também tropeçam, eles são cínicos, fingem que não erram, para acusar aqueles que erram, e todo mundo vê. Tem gente que tem os seus bichinhos de estimações, tem gente que tem os seus pecadinhos de estimações, não consegue soltar os bichinhos de estimações. Solta. Hoje é o dia de nos libertarmos disto, irmão. Hoje é o dia de quebrarmos essa aliança com pecados de anos e anos e anos cometidos e falar: a partir de hoje a minha vida segue diferente. A partir de hoje, mas eu já estou 20 anos numa igreja, Senhor. Não interessa, hoje você tomou a decisão certa de arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro. Versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, toma outra direção na sua vida, saia dessa patota, saia dessa turminha, acabou o trabalho, vá para a tua casa, você tem um marido, você tem uma esposa, vai fazer o que nesse boteco fedorento, cheio de gente que você sabe de onde vem, para onde vai? Cai fora. Se tu não vais falar de Cristo, não vai dar testemunho de Cristo, estás fazendo o que aí? Vai mudar a tua história? Para de linguagem obscena, para de ficar mentindo. Você não é mais da mentira, você é da verdade. Ele está falando com a gente, irmão. Ele não está falando mais com a mulher. Essa mulher não existe mais, que existe a igreja dele agora. Essa mulher já se foi, já morreu, só vamos encontrar com ela no grande dia, na ressurreição. Você vai saber quem é esta mulher. Amém? Que as palavras do Senhor não fiquem só nas minhas palavras, mas tenha aí um objetivo de transformar a nossa mente para a glória de Deus. E o povo de Deus diz amém, amém e amém, amém, amém.